Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Lucas e seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal de esportes. Esse é o canal do esporte, vai deixando já o like e se inscrevendo no canal para não esquecer no final. E também vou deixar o link aqui no canal meu principal de vlog para você também dar uma olhadinha lá se você não conhece e dá uma olhadinha lá e dá uma força para mim também naquele outro canal. E hoje eu vou falar também sobre o time reserva. Eu poderia também deixar só o time titular do meu 11 ideal, mas vou falar o time reserva. Esquece um pouco de falar assim, nossa, mas isso não bateu muito com o time ideal do Brasileirão de verdade. Mas esquece um pouco isso e vamos para o time que se tivesse um time reserva do 11 ideal. Eu gosto de falar sobre isso. E eu vou falar meu 11 ideal reserva, porque um time precisa de reserva. Então é como se fosse um esquadrão e um time, um elenco inteiro. Começando pelo gol, eu vou falar dele, Marcelo Lomba, que o Inter saiu da segunda divisão um pouco por causa dele, que ele salvou muito o Inter e chegou à terceira colocação também por causa disso. Que ele salvou muito o Inter e tem uma regularidade muito grande, até no Cartola. Você nunca vai muito mal com ele, só nesses finais, nos jogos finais aí. Mas ele mantém uma regularidade muito grande. Então eu gosto muito do Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, o que fez com o Inter é de dar parabéns para o Marcelo Lomba. E sim, ele é meu goleiro reserva do meu time ideal. Podia ser titular, mas não, o Vanderlei jogou, para mim está um pouco acima, pelo menos nesse campeonato. E chegando agora na zaga, outro do Inter, Vitor Cuesta, que muitos poderiam falar que ele podia ser titular, jogou muito também. E só que ainda Dedé e Jeromel também acho um patamar acima. Eu acho que o Vitor Cuesta também fez o Inter chegar onde chegou. Foi a zaga do Inter. A zaga do Inter é muito forte. Ele, Rodrigo Moledo e o Marcelo Lomba, muito bom mesmo. E eu gosto muito dele também. O Vitor Cuesta, nossa, poderia estar no meu time no Palmeiras fácil. Ia melhorar muito o Palmeiras. E outro cara do Inter para colocar aí, né? No meu 11 ideal reserva. Só não é titular porque tem dois monstros de titular. E junto com ele, um do Grêmio. Vou falar outro do Grêmio. Tem Jeromel de titular e Kahneman na reserva. Que marcou também muito bem o Real Madrid. Marcou muito bem o Cristiano Ronaldo naquele jogo. Deu seus pontapé, mas isso faz parte de marcar o Cris, né? Mas, mesmo assim, o pai Cris, que é o meu jogador favorito. Mas ele tem que marcar desse jeito mesmo. Mas ele tem uma regularidade também muito grande. Ele só não é titular também por causa desse time incrível do 11 ideal. Mas dá para ser o reserva desse time ideal. Indo para a lateral direita do Fluminense. Tem alguém no Fluminense, não? Podia ter também um centroavante do Fluminense que eu vou falar. Mas não aconteceu isso. Mas o lateral, Ayrton Lucas, que foi uma surpresa para mim. Porque o Fluminense não tem um time muito bom, não tem, mas o Ayrton Lucas jogou bem com o Fluminense. O Fluminense ainda não sei, eu ainda estou fazendo esse vídeo antes do último jogo do Brasileirão, mas se o Fluminense está onde está, não está na zona de rebaixamento e não foi rebaixado ainda, um pouco se dá por causa dele, porque ele jogou bem sim. E eu acho muito bom ele como lateral esquerdo. Já na lateral direita, outra surpresa desses reservas. O Mike do Palmeiras, que ganhou a titularidade e estava jogando muito bem essas finais. Essas finais estava jogando muito bem, era difícil. Lateral esquerdo tinha bastante, tinha Bruno Cortez para colocar, Iago do Inter. A lateral direita estava difícil. O Marcos Rocha podia ser, mas machucou. Então, eu estou falando dele, do Mike, que nas últimas partidas ele arrebentou e o Palmeiras ganhou o título também um pouco por parte dele. Por parte do elenco inteiro do Palmeiras. Porque o Palmeiras não tem muito jogador do 11 ideal, não vai ter. Mas o elenco do Palmeiras, por ser muito forte, fez com que o Palmeiras ganhasse o Brasileirão. E o Mike ajudou muito o Palmeiras. Já de volante, outro palmeirense, que já é medalhão. O Pitbull, estou falando do Felipe Melo. Sim, o Felipe Melo que ele jogou na Europa, tem um pouquinho de classe da Europa, sim. E aqui ele se destaca mesmo. Aqui ele sabe sair jogando e ele
dá muito bote certo, marca muito bem e dá uns lançamentos certinho. Acho que aprendeu muito na Europa, porque a gente jogou em vários times na Europa, Internacional, jogou Galatasaray e também na seleção brasileira. Tudo bem que ele quebrou o hobby, foi expulso, mas ele joga bem. Aqui pro Brasil tá ótimo. Aqui pro Brasil tá ótimo. Tanto que ele é o cão de guarda mesmo do Palmeiras. Deixar o Thiago Santos na reserva não é para ninguém. Então, volância é para ele, volância é reserva, só não é titular por causa do Rodrigo Dourado, né? E já um pouquinho mais na frente, o Arrascaeta. Muita gente pode falar que ele podia ser titular desse time, mas de Arrascaeta, ele oscila muito. O Cruzeiro tem um time bom, mas ele oscilou muito até essa temporada. Eu achei que teve temporada que ele jogou melhor. Então por isso que ele não é o titular. Mas ele tem aquela classe dele e também joga no Uruguai. E eu também gosto bastante do De Arrascaeta. Já de meio ofensivo, como número 10, o novo contratado do Palmeiras, o Zé Rafael. Eu tenho minhas dúvidas se o Zé Rafael vai ser bom no Palmeiras, porque é difícil jogar no Palmeiras, de um time pequeno como o Bahia, para o Palmeiras. Mas o que ele está fazendo no Bahia, muito bom. O Bahia se safou da zona de rebaixamento da Série B por causa dele. Ele tem uma técnica apurada, tem uma visão de jogo. E tomara que dê certo também no Palmeiras. Já de ponta esquerda, Everton Cebolinha, que poderia ser titular, né? Se não fosse o Everton na primeira rodada, no primeiro turno, e ter jogado tão bem que nem ele jogou. Porque o Everton do São Paulo jogou muito bem na primeira rodada. Se não fosse ele, o São Paulo estava muito mais afundado. O São Paulo chegou a ficar em primeiro colocado. E agora corre risco de não ir para pré-Libertadores. Mas ele, o Everton Cebolinha, é sim um dos melhores do campeonato. Só não é um dos principais porque o ataque é muito forte, o ataque principal. Se não fosse isso, o Everton Cebolinha conseguiria sim ser um desses destaques como titular do meu 11 ideal. Mas então ele ficou para a reserva. Mas uma reserva de luxo, né? E já na ponta direita, Nico Lopes, do Inter, que deu uma oscilada agora no final, deu uma diminuída no final, não está jogando tão bem mais, mas no começo ele arrebentou com o Inter está um pouco por causa dele, também por causa do Leandro Damião, mas Leandro Damião eu não gosto muito, não. Leandro Damião é muito fogo de palha, mas o Nico Lopes sim, é um bom jogador e tem que estar nessa lista, bastante gente do Inter, porque o Inter jogou muito bem, teve vários craques jogando sozinho assim, né? O elenco é bom, mas muitos destaques individuais também. E de centroavante, eu poderia falar do Pedro no Fluminense, mas ele se machucou o joelho. Ele chegou até quase de ir para a seleção. E eu poderia falar dele, mas ele se machucou e ele não estava tão bem. Então eu falo do Pablo, do Atlético Paranaense, alguém do Atlético Paranaense, um só do Atlético Paranaense. O Pablo, que é um moleque bom, um moleque que joga bem, é um estilo mais matador. E não é que nós temos alguns matadores que não são velhos, né? Como o Pablo, o Pedro, porque tem os medalhões como o Ricardo Oliveira, o mesmo Diego Souza e vários outros, Fred, Barcos, mas precisa ter pessoa nova, assim como o Rodrigo, mas o Rodrigo não jogou tão bem, eu acho que o Pablo jogou melhor e sim, dá para ser o centroavante meu reserva, ficando atrás só do Gabigol. Então esse é meu time reserva. Então esse é o meu 11 reserva do Campeonato Brasileiro. Começando pelo goleiro Marcelo Lomba, zagueiros Vitor Cuestas e Kahneman, lateral esquerdo Ayrton Lucas e direito Mike. Volante Felipe Melo, um pouquinho mais à frente, segundo volante de Arrascaeta, meia ofensivo Zé Rafael, ponta direita Nico Lopes, ponta esquerda Everton Cebolinha e centroavante Pablo. Esse é o meu time. Lembrando, reserva. Por alguns detalhes, né? Então é isso. Esse é o meu time reserva. E se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Esse é o meu canal de esporte. Vou deixar o meu canal principal na descrição. Também para vocês se inscreverem e dar uma olhadinha lá também. Deixar o like, algum vídeo lá e também ver também meu trabalho nesse outro canal. E
Desde já eu agradeço, abraços, eu estou indo nessa, até o próximo vídeo e tchau!